Fala Vitrais, estamos começando mais um episódio aqui na Conferência Prisma 2024. A gente está aqui com pessoas muito especiais que estão assim, trabalhando muito aqui, mas separaram um tempinho pra gente aqui. Já vou falar deles, mas primeiro, recadinhos básicos aqui, tá? Se você quer apoiar a gente mais de perto, quer fazer a gente chegar mais longe com o podcast, cobrir mais eventos, você pode fazer parte da nossa comunidade, que são os vitralistas. Os vitralistas são pessoas que nos ajudam financeiramente, nos ajudam também com perguntas lá no grupo. Enfim, você pode acompanhar tudo isso que a gente faz aqui mais de perto e, é claro, pode também fazer ofertas pontuais através do nosso Pix, que é apoiovitral@gmail.com, além da nossa loja. No final a gente vai falar mais detalhes aqui. Mas, vamos lá. Se apresenta também, né, Eu sou o Bruno Santana. Sim. Verdade. Bruno Santana e eu sou o Madison Barreto. É isso. E já faz jabá também. Escutem onde estão os justos. Verdade. Justos. Ai, eu tô embolando a língua já. Né? Eles mandaram se começa a falhar, falha. A gente começa tá bem a embolar a cansado, língua. né? Vai estar tudo certo. Mas é isso, escutem onde estão os justos. É isso. Gente, então, João e o Gabi, João Pedro, Rios, meu mano... Terceiro episódio de Terceiro Vitral. episódio de É Vitral, isso aí. né? Já pode pedir música. Música, uma canequinha bonita dessas, olha que coisa maravilhosa. Vamos fechar no quinto episódio. No quinto, mano. Pra você já ter mais... Não, eu tô empenhado, você tá vendo, Eu né? sei, É você tá- isso aí. Você vai chegar rapidinho. Mas é isso aí. Prazer estar com vocês de novo, gente. Eu sou o João, pra quem não me conhece. Eu sou cofundador do Efeito Prisma. E estamos aqui na conferência ralando pra entregar o melhor pra vocês, pra glória de Deus. Isso aí. Meu mano, essa é a terceira conferência, né? Fala assim, vamos falar já do agora, desse momento aqui, como é que tá sendo, como é que foi a preparação da conferência, planejamentos, é muito bom, os organizadores respiram fundo, Sim. qualquer coisinha que fala. Deixa a Gabi se apresentar também, né? Também, verdade, se apresenta aí, E ela por que favor. é a chefe, né? É verdade, que ela, a Gabi é a chefe do João, gente. Sim, tem que falar isso. Parece. Eu sou a Gabi. Perdão, tá? Falei Gabi várias vezes. Não, mas assim, é porque pessoas com nomes assim, então assim, é Gabi, e o meu nome é composto ainda, é Ana Gabriela, então para algumas pessoas mas ainda é ninguém sabe Ana. disso. Tô revelando aqui minha segunda identidade. Então tá tudo certo, mas eu faço parte da equipe de organização do Prisma, dos administradores, cuido da parte administrativa, financeira, gerencial, toda essa parte mais burocrática de planilhas e tabelas, eu que estou à frente, e aí eu e o João tem essa especialização também, apesar de ser da área de saúde, mas tem a especialização na área de gestão, a gente assume essa parte mesmo de linha de frente de produção da conferência. Então, assim, quem tá aqui e vai assistir esse podcast, provavelmente viu a gente correndo aí de um lado pro outro, com a mãozinha no ouvido. Tá com fone. Isso, Então, a gente que cuida dessa parte, coordena essa galera para poder fazer tudo acontecer com a maior excelência possível, né? Legal. E aí, quantos meses de planejamento, como é que foi? Cara, então, né? A gente começou a se aventurar com a conferência, né? Surgiu com a ideia e foi aquele negócio. A gente sentou na mesa e falou, vamos fazer? Vamos fazer então. A primeira lá em 2022, né? Então, a gente falou, não tinha experiência. A gente sabe com fazer? Isso, né? Não, mas vamos fazer. Então, assim, E foi o primeiro ano pós-pandemia, assim, Exato. e fazer um evento grande. Exato, né? E o primeiro evento, graças a Deus, já deu mais de 350 pessoas. Muita né? gente, foi muito legal. Pois é, foi muito legal e criou uma identidade, assim, né? Que a gente tentou manter. Mas, assim, falando de organização, é o ano inteiro, né? A gente termina uma conferência já planejando a outra, assim, né? A gente não tem um tempo, assim, de respiro, né? Então, a gente já sai de uma, a gente já faz as lições aprendidas daquilo que a gente precisa melhorar e começa a oração pro direcionamento de Deus pro próximo ano, né? Porque não é a gente que faz. Tema, tudo a gente pede direcionamento de Deus. Então, especificamente nessa aí, a gente pode colocar aí uns 10 meses de preparação. E essa, assim, foi um desafio a mais, porque eu me mudei no meio do processo. Então, assim, o meu planejamento foi muito à distância. Muitas das coisas que eu fiz foi à distância, né, João? É verdade. Então, assim, muitas coisas mudaram no Prisma, a equipe cresceu, né? Então, a gente teve que se adaptar a esse novo momento. Todo mundo é voluntário, né? Então, assim, a gente tem esse desafio de criar uma conferência que foi tomando certa proporção, graças a Deus, e jogando o jogo da maneira que dava, né? Mas, graças a Deus, a gente tem voluntários maravilhosos, assim, que auxiliam todo o processo. Então, você tá vendo
eu e a Gabi aqui, mas por trás da gente tem... Muita gente. Assim, durante o ano mais fixo tem toda a equipe do Prisma, que vai mais de 10 pessoas. Mas aqui tem o quê? Tem mais de 40? Sim, tem. No nosso grupo de voluntários temos 50 voluntários. É isso aí. Então, assim, são pessoas que estão com a gente aí, vestindo a camisa, ficando aí até 1h da manhã, 2h da manhã, para fazer a coisa acontecer, né? A gente fica nessa posição mais de organização, de gerir essa galera mesmo e tudo que tem que ser feito, mas se não fosse esse pessoal com a gente, isso aqui não aconteceria, não. É isso aí. Vamos falar do tema também. Qual foi o tema da primeira e da segunda conferência? A primeira foi Ao Deus Desconhecido. A gente falou mais sobre diálogos culturais, que foi o primeiro tema que a gente se dispôs a falar no Prisma, O Prisma né? nasceu falando muito disso. Nasceu falando sobre isso, né? Então a gente quis aprofundar um pouco mais. A ideia do Prisma nunca foi ficar só no Instagram. Então por isso que veio a conferência, inclusive, né? Porque a gente queria a pessoalidade, né? A encarnalidade da coisa, né? Então a gente falou, não, a gente precisa fazer alguma coisa para ver as pessoas. A gente aparecia nos stories e tudo mais, mas não, a gente precisa de igreja local, a gente precisa falar sobre isso olhando no olho uns dos outros, né? Até porque é muito diferente, a gente tem os posts ali, são 10 slides e tal, mas poxa vida, nada substitui isso aqui, né? Eu encostando em você, olhando para você, e a gente conseguiu aprofundar vários temas, né? Aí no ano seguinte foi Entre Mundos, aí a gente falou sobre o cristão ser peregrino neste mundo, né? E o que é essa... É quase metafísico falar disso, né? Você tá entre mundos, viver entre um mundo e outro, esse choque de realidades entre... nós já vivemos a nova realidade, mas ainda não. Então, como é que é isso? Como é que a gente vive diante dessa realidade que já está aqui, mas que ainda a gente vislumbra, né? Então, foi Entre Mundos no ano passado, foi em São Paulo, né? Que foi outra aventura também. Baita aventura. Que... não conhecemos o local, não somos de lá. A gente tem alguns integrantes do Prisma que são de Bauru, mas não de São Paulo capital. A gente fez na IP Alpha, né? O pessoal acolheu a gente muito bem, mas assim, outra coisa, outra estrutura, né? Então foi uma aventura também e esse ano a gente voltou pra casa. E foi meio que uma preparação, né? Porque com certeza. Tivemos que programar a distância de novo, né? Porque a gente fez a programação, o planejamento do ano passado de BH para um evento em São Paulo. E esse ano a gente também fez um evento em BH, mas planejando de outro lugar. Exato. Legal, e faz como dá, né? Muito bom, é isso mesmo. E aí esse ano a temática é unidade. Por que a escolha desse tema? É difícil até falar, né? Porque assim... Como é que nasceu assim? Deus. É isso. Deus nos levou para esse lugar, assim. Sim. A gente terminou a conferência do ano passado e meio que já, assim, Deus já falando da próxima, né? A gente já estava tentando criar uma lógica, né? A gente veio falando sobre esses diálogos culturais, essa tensão de eu viver entre mundos, e a gente, e aí? Qual que é a continuidade, assim, da coisa? E aí a gente até chegou a bolar algumas coisas ao longo desse processo, mas aí alguns integrantes da equipe foram tendo algumas experiências com Deus e compartilhando, falando assim, olha, eu acho que a gente está sendo direcionado para esse lugar de falar da unidade da igreja. E aí a gente fomos orando, fomos sentindo de Deus mesmo, e aí falando, não, então é isso, então vamos falar disso. Aí Deus foi testificando pra todo mundo também, né, no processo. E é muito legal essa experiência assim, de organizar a conferência, porque a gente começa, há 10 meses atrás, parece que assim, cara, a gente vai falar sobre um tema, e parece que esse tema vai crescendo no nosso coração ao longo do tempo, e Deus se encarrega de fazer isso. Claro que nós buscamos, mas o Senhor vai ali, enquanto a gente está na comunidade nossa, tanto local quanto dentro do Prisma, porque nós também ali somos, né, igreja ali, somos irmãos, Deus vai alimentando a gente do tema, a ponto de quando a gente chega na conferência, a gente está, assim, querendo transbordar daquele tema ali, sabe? E a gente começou a perceber o seguinte, a gente estava falando muito sobre diálogos culturais e tal, falando muito sobre como lidar com cultura pop, né, como lidar com os dilemas contemporâneos, mas a gente percebeu que cara, existe uma coisa anterior. Se a gente não entender o que é a realidade da igreja, a união mística que nós temos com Jesus, não adianta a gente fazer diálogo cultural, a gente vai fazer errado, sabe? Então, essa foi a motivação de fazer sobre unidade. E calibrar nossos corações nesse sentido, falar assim, não, ó, beleza, a gente vai dialogar culturalmente, ok, mas como Davi Lago falou, o Igor falou, né, e os preletores de hoje também estão falando, existe um cenário em que a gente está imerso, culturalmente falando, de maneira muito intensa agora, e se a gente não calibrar nosso coração, a gente vai fazer coisas muito erradas, e isso
potencialmente é um problema, né? Então, foi justamente nesse sentido que a gente pensou nesse tema. Para calibrar os corações. O pessoal até assim, poxa, mas vai falar de unidade? Porque o Prisma tem a ver com unidade, né? Porque não era uma coisa que a gente enfatizava muito ali nos posts e tal. Mas a gente precisava de calibrar isso até a gente mesmo, da equipe. Legal. Porque tem essa questão do diálogo com, entre aspas, o que tá fora, né? Mas a gente tá partindo de onde, né? Exato. Qual que é essa nossa base, né? E acredito muito que esse momento específico, às vezes a gente tem uma impressão meio torta assim do tempo, né? Porque eu acredito que essa foi uma questão importante em muitos momentos. Mas a minha impressão é que agora é uma coisa muito urgente dos diálogos entre as tradições, né? Sim. Também, assim. Então é um diálogo cultural também, os Não diálogos deixa de ser, né? entre as tradições e tal. E são diálogos difíceis também, né? Tão complexos quanto os outros. Precisa de categorias, né? Pra acontecer isso tudo. Então acho que foi muito acertado, eu acho, sabe? Graças é um a momento Deus, muito necessário pra isso, assim, né? Mas beleza, aí vocês pensaram no tema e esse processo, assim, de... Só pra galera entender, assim, algumas áreas aí que são necessárias pra uma conferência acontecer, né? Que a galera nem imagina. Vai. Fala o nome das planilhas. Né? Assim, desde a primeira conferência, eu e o João, a gente meio que construiu um modelo, assim, né? Então, todo ano mudam-se algumas variáveis, mas a gente tem um modelo que a gente sempre segue, assim, de organizar. Aqui é uma parte mais de organização mesmo. Então, a gente divide em áreas, né, a nossa organização. Então, a gente tem, por exemplo, a área de estrutura, que aí a gente faz o levantamento, que tipo de estrutura a gente vai precisar, para a gente já começar a fazer cotação de fornecedor. A gente tem o financeiro, aí tem o pessoal do marketing. A gente vai segmentando pegando a conferência, entendendo ela como se fosse, né, um processo. E aí, quais são as pecinhas que a gente tem nesse processo para fazer essa roda girar? Então, a gente tem todas essas estruturas, aí a gente faz o levantamento, né? Quais são as demandas de cada estrutura? São essas, precisa de fornecedor disso, a gente vai ter esse kit de inscrito. O que vai ter no kit de inscrito? Vai ter isso, vai ter isso, vai ter isso. O pessoal da relação externa, quais são as demandas que a gente tem para essa conferência? São essas aqui. E aí a gente delega, olha, a parte estrutural é responsabilidade do João, a parte financeira é responsabilidade da Gabi, mídias é o Pacheco. A gente vai organiza a nossa equipe de acordo com essas frentes de trabalho. E aí, ao longo do processo, a gente vai, né, se ajustando, as coisas vão acontecendo e tudo mais, mas assim, basicamente, para organizar essa conferência, a gente precisa de ter pessoas, pontas de chaves, assim, né, para conseguir fazer essa engrenagem girar, e essas frentes de trabalho, que, né, são a estrutural, a logística, transporte, mídias, marketing, todas essas pecinhas dessa grande engrenagem de Conferência Prisma que fazem a coisa acontecer. Mas eu acho que essa é a nossa forma de fazer acontecer, né, João? É isso. E assim, é o que a gente tá falando da conferência, né? É um elemento de graça comum, isso que a gente tá falando aqui, né? Porque, por exemplo, a Gabi vem da área de engenharia de produção, tal, administração. Você vê isso em organização de eventos aí fora, em empresa e tudo mais. Mas há algo de, vamos colocar assim, de criacional nisso. Porque nós temos pessoas com habilidades completamente diferentes dentro do Prisma. E, cara, cada pessoa é muito providencial, porque cada um tem um dom muito específico. Cara, por exemplo, a gente aqui fica na parte de gestão, mas o Rariel e o Pacheco são incríveis nas mídias, né? O Lucas é uma excelente pessoa para fazer relações. Então, ele que busca muitos parceiros pra gente, traz muita gente. Então, assim, cara, se fosse, por exemplo, lá atrás era só eu e o Pacheco, isso aqui jamais aconteceria, né? Jamais. O Rô também ajuda muito nessa parte de muito sistema, bom, né? Ele é muito organizado. Então, por exemplo, se você entrega uma coisa pro Rodrigo fazer, vai acontecer. Pode descansar, sabe? Então, é até saúde mental pra gente também. Coisa boa. Né? Então, e a gente foi aprendendo a fazer também, né? Isso. A gente, todo ano, assim, uma característica nossa enquanto organização é que a gente sempre pensa, claro, fazer tudo com a maior excelência possível, mas a gente sempre conversa tanto para quem trabalha com a gente na conferência e tanto para nós, de que a gente quer que seja leve.
né? Eu sei que é pesado, é um trabalho, é muita coisa, muita demanda. Às vezes tem, né, problemas que precisam ser resolvidos ao longo do processo, mas a gente faz ao máximo possível para que seja leve para as pessoas que trabalham com a gente, né? Então a gente tenta servir ao máximo os nossos voluntários, assim, da melhor forma possível, seja com alimentação, seja perguntando se está tudo bem, perguntando se quer parar, quer dar uma respirada, né? Então, assim, eu acho que a gente traz para a parte organizacional algo que a gente também tenta transbordar para os conferencistas. A gente quer que os conferencistas sejam o mais bem servidos possíveis, seja desde um coffee colocado numa mesa bem organizado, seja numa abordagem, a pessoa está com uma dúvida. Então, acho que a gente foi agregando no nosso modelo e fazendo acontecer, tanto que hoje a Conferência Prisma tem a cara da Conferência Prisma. Eu acredito que as pessoas, elas já chegam com determinadas expectativas, assim, sabe? Diferentes, às vezes, de outros eventos. Não que isso seja melhor, né? Mas é a nossa... É o modelo que a gente construiu e é aquilo que a gente tenta levar ao longo de todo o planejamento até a execução da conferência. E esse ano vocês fizeram uma coisa nova. Ano passado eu não tava, então não sei se teve isso lá. Mas esse ano teve um jantar na pré-conferência. Uhum. E falando de unidade, para unidade é muito importante a mesa, né? E pra gente também é muito... É caro o tema de mesa. A gente tem uma mesa que só não tem comida, né? Mas lá no Estúdio Vitral normalmente tem alguma coisa. Mas tem ali do lado do biscoitinho. Mas como foi isso, assim, de querer fazer um jantar e a importância disso, da gente poder sentar e comer juntos? E lá no telão tava projetado a última ceia, né? Aham. Foi muita mesa, viu, gente? Um mesão, assim, gigante. Né? Tinha quantas pessoas ali jantando juntas? Tinham 160 pessoas jantando juntas. É isso aí. Bom, eu vou falar da parte... O que inspirou a mesa, você fala da parte organizacional de como foi Ah, tá. organizar um jantar Para 160, para 160 pessoas. Gente, a gente nunca fez isso, tá? E dentro definitivamente. jantava 160 pessoas dentro de um ambiente que é pra culto normalmente. Pra culto. Não é um restaurante. Exatamente, né? Então, assim, a gente tentou fazer todo o cronograma, toda a programação de maneira intencional junto com o tema. Então, a ideia de ter um jantar era justamente... Poxa, nós vamos falar de unidade, a gente tem que viver a unidade, tem que experienciar isso, porque a estética pra gente é muito importante. Então, acho que é uma marca que a gente vem conseguindo deixar. Então, a gente precisa ter experiências estéticas formativas também no momento que a gente está falando algo teórico. Então, ao mesmo tempo que o Leandro Vieira, que estava na quinta-feira, e o Gui depois entrou para conversar, estavam falando sobre os desafios da unidade e a importância dela, cara, logo depois a gente botou as pessoas para conversar e comer. Então, assim... Você tem suas diferenças, você tem as suas coisas em comum, beleza, agora você vai conversar sobre isso. E vai comer junto com aquela pessoa, né? Então, essa estética do comer junto, que é bíblica, né? Você tem diversas ilustrações sobre mesa, sobre comida, o partilhar do pão ali na Bíblia. A gente tentou trazer isso para esse momento, né? E não só para esse, como tem outros momentos também durante a programação que envolvem mesas, né? Vai ter bate-papos, vai ter fórum. Então a gente evitou ao máximo as individualidades em excesso. Claro que tem momentos que vai ter um preletor falando, etc e tal, uma coisa mais teórica, mas a gente vai trazer também toda a estética e a experiência do compartilhar, da comunhão também. Então por isso que a gente trouxe o jantar. E a gente tava falando da conferência, né? Que a gente aprende muito, né? Porque a gente fez nosso encontro também presencial e tal, então a gente tá sempre olhando, né, as coisas assim. Vitral na cidade. Aí eu zoei com o Madison, assim, eu falei assim, olha só, por exemplo, jantar. Eu não precisava fazer isso, entendeu? Eles não precisavam. Ai, moda que eles inventaram, deve ter dado um trabalhaço. Mas fazia muito sentido. Tipo assim, fez muito sentido. E aí quando você vê o negócio, faz muito sentido, sabe? Muito legal. Tá. Organização de um jantar para 160 pessoas em uma igreja. Bom, quando a gente chegou nesse momento de falar assim, vamos servir um jantar, né? Por causa de tudo isso que o João falou, aí é a hora da gente falar, ok, como? Então, aí é contato com o fornecedor, entra em contato, faz orçamento e tudo mais. E a gente tinha um desafio, porque a ideia dessa mesa era que as pessoas comessem juntos a refeição. Então, a gente inicialmente pensou, né, em ter uma mesa de buffet, as pessoas se servirem. E aí, uma característica, assim, do processo de planejamento é a gente tem que prever possíveis problemas. E aí, a gente, diante de todos os cenários de como serviríamos um jantar para 160 pessoas de forma que todos comessem ao mesmo tempo, juntos na mesa,
a gente falou assim, não vai funcionar um buffet, né? Porque daria uma fila, seria meio desconfortável e tudo mais. E aí nós fomos atrás de um modelo que funcionasse de forma que as pessoas fossem servidas juntas na mesa ao mesmo tempo e chegamos no modelo que a gente apresentou, né? Foi um desafio primeiro, né? O posicionamento de mesas. Então, assim, tem vários backstages, né? Assim, tínhamos um número de mesa que foi nos informados, né, pelo fornecedor, não cabia. Então, assim, de quarta para quinta a gente correu atrás, conseguimos mais mesas, posicionamos as mesas, ficou tudo ótimo. E aí a gente estava lidando com o desafio do servir a mesa, né? Porque aí eu falei, né? Das partes do planejamento é a gente antever problemas. Quando uma pessoa é servida na mesa, às vezes ela tem alguma restrição alimentar. Então, assim... Pode ser vegetariana. A pessoa pode ser vegetariana, pode ser vegana, pode ser intolerante. E essa foi uma preocupação que a gente teve. Então, assim, eu não sei se vocês observaram, cada mesa tinha uma ficha e cada cadeira e mesa era mapeada. Então, a pessoa chegou, ela preencheu se ela tinha alguma intolerância ou alguma restrição alimentar. A gente recolheu essas fichas, mapeamos todas essas pessoas e aí essas pessoas tiveram, né, a possibilidade de servir o seu próprio prato, para que elas pudessem colocar somente aquilo que elas, né, podem comer ou gostam de comer ou têm alguma sensibilidade alimentar. Mas, assim, isso são coisas do planejamento, assim, a gente busca fornecedor, tanto de alimento, quanto de mesa, quanto de forro, pensa no dimensionamento, olha, eu preciso comportar 160 pessoas, qual que é o layout certo? A gente queria essa ideia da mesa comprida, né, porque tem muitos eventos que fazem com a mesa redonda também, mas essa ideia da mesa comunitária era muito simbólico pra gente. Harry Potter. Tinha quem pegou. Perfeito. E também a gente tinha a questão da simbologia das pessoas comerem juntas. E aí, cada coisinha dessa que vai sendo apresentada, a gente vai falando, olha, o que pode dar errado nisso? Para que a gente consiga, né, cercar o máximo possível a execução para evitar que esses problemas aconteçam. E assim, foi demais, assim, sabe? Todas as pessoas foram servidas. A gente teve vários feedbacks muito, muito positivos, assim, sabe? Tanto o pessoal da cozinha, a nossa equipe ajudou demais no serviço, né? Eles serviram a mesa também, era uma coisa que a gente pensou também que seria muito simbólico, a própria equipe servir as pessoas, sabe? Então, da parte de organização, acho que seria mais isso, assim, né? Tem resolver as coisas que acontecem às vezes, né? As urgências, mas antever os problemas, né, antes da execução, para que a gente possa ter uma execução mais tranquila possível. Que eu acho que foi o que aconteceu, graças a Deus. Graças a Deus. O frio na barriga existiu. Sim, sempre tem, né? Sempre tem. Mas foi ótimo. Eu imagino. Pode falar. Queria falar também da escolha de preletores e temáticas de palestras, né? Existem preletores de tradições diversas aqui, né? Tem gente Assembleia Anglicana, presbiteriana e por aí vai, e botar essa galera para sentar na mesa e falarmos sobre unidade. É um pouco raro, né, a gente ter eventos com palestrantes de tradições diversas. Normalmente é cada um no seu grupinho, né? Então, como foi isso também, assim, de escolher essas pessoas, a importância deles e tal? Sim. Não fazia sentido a gente chegar na conferência sobre unidade e trazer todo mundo presbiteriano, todo mundo batista, todo mundo assembleano, né? Então, foi intencional mais uma vez. Aí a gente teve que fazer esse exercício, né? E assim, o fato de dentro do próprio Prisma ter gente de várias tradições ajudou muito. Porque, por exemplo, cara, eu venho de uma tradição presbiteriana. Hoje eu tô na Igreja Esperança, que é uma igreja reformada, carismática, mas, cara, eu não conheço realmente, assim, pessoal mais pentecostal, não conheço mesmo. Conheço, assim, algumas coisas que chegam pra nós, eventualmente, né, mídias sociais, acaba que você tem contato com algumas coisas, mas não conheço profundamente, né? Mas, por exemplo, nós temos o Rariel, que é assembleiano. Nós temos o Pacheco, que é da Central, que tem uma veia mais pentecostal, né? Tem a Gabi, que era da presbiteriana, agora mudou para Florianópolis, né? Achou outra comunidade. Então, assim, o fato de ter gente de várias denominações trouxe várias ideias. Então a gente botou na mesa. Então, beleza. Salada de fruta agora. Vamos ver quem que a gente vai chamar. A gente fez uma lista enorme de possíveis pessoas que a gente quisesse que estassem. Mas esse ano, assim, foi um ano particularmente difícil, porque não tem feriado esse ano, né? Quase não tem feriado. O único feriado... no sábado, né?
E a nossa conferência é no segundo semestre. Tinha até um feriado no primeiro, mas não dava. E o único feriado que tem, que eu acho que é 15 de novembro, 15 ou 2, não sei, já tem outras programações grandes que a gente não queria conflitar. Então a gente falou, cara, e agora? O que a gente vai fazer? Então a gente pegou os preletores e foi chamando um a um. Aí é um trabalhinho de formiguinha mesmo, né? Contato com eles e tal, e para ver quem que a gente consegue trazer. Às vezes a gente não consegue trazer todo mundo que a gente quer, beleza, normal, mas a gente crê que Deus trouxe quem ele queria que estivesse, né? Mas a gente tentou intencionalmente falar assim, esses aqui são presbiterianos, esses aqui são assembleianos, esses aqui são batistas, e a gente vai trazer gente de todas as vertentes. Porque é uma coisa que o Gui, né, eu conversei muito com o Gui sobre isso, o Guilherme de Carvalho, antes da conferência. E ele falou, cara, tem que ser um local para trazer várias perspectivas. Então, realmente, não faria sentido a gente trazer todo mundo da mesma linha, né? Então, a gente convidou algumas pessoas, alguns, infelizmente, não puderam estar com a gente, mas, graças a Deus, a gente conseguiu trazer várias denominações, né? O Marcondes é anglicano, que eu acho que talvez seja o mais diferente, porque a galera não tá tão acostumada, né? O pessoal pensa, poxa, anglicanismo, velho, esse trem ficou lá no século XVIII, né? Existe anglicanismo no Brasil? Existe, né? E o Marcondes tá aí, é bispo anglicano, né? Temos aí o Rodolfo, que é de uma raiz presbiteriana também, hoje está na Esperança, né? Tem a Jacira, que está numa igreja presbiteriana, o Davi é batista, né? Então, graças a Deus, conseguimos trazer essa galera. Tem o Lucas Ferraz. Que é assembleiano, né? Muito legal. Show de bola. A gente não é porque eu já tô de olho no tempo aqui, né? Eu acho que a gente tem que caminhar pro final já. E pode falar. Não, se ainda tem mais alguma da conferência, eu queria falar do livro, né? Ah, ótimo. Depois eu faço a minha pergunta, vamos falar do livro. Sim, a grande história está com o autor aqui, né? Gente, eu não... Eu sou envergonhado por essas coisas, tá, gente? A proposta do livro. Então, o que acontece? Como eu falei, acho que eu falei até em outros vitrais já sobre isso, a gente tem uma crise muito grande com questão de redes sociais, não por achar que rede social é ruim, até porque, né, se fosse, era meio hipocrisia, né? Mas a gente entende as redes sociais não como um fim em si mesmo. Então a gente tava fazendo os posts e, cara, às vezes saíam umas coisas legais, assim, que tipo, cara, isso aqui ficou legal, a galera curtiu, a galera foi edificada. Mas, cara, ninguém pega o feed do Prisma e maratona o feed, né? Às vezes até tem um louco aí que faz isso. Vê uma coisa, vê outra. E também, às vezes, 10 slides não dava pra ser... Exato, ser tão profundo, né? Então, a gente precisa pegar isso e aprofundar um pouco mais. Na mesma lógica da conferência, veio o livro também. A gente precisa aprofundar um pouco mais, ser um pouco mais formativo. Então, a gente pensou, cara, vamos pegar alguns posts que a gente escreveu e vamos expandir um pouco a ideia. Porque aquilo ali que tá ali, gente, é super condensado. Você não tem, a gente escreve um texto enorme e vai condensando pra caber, sabe? Joga o ChatGPT, resuma por favor. Resume pra mim. Aí o chat impossível. O Prisma já tem 4 anos. 4 anos atrás não tinha ChatGPT ainda. Aí tá vendo? Então a gente fica lá, vamos falar sobre a grande história, que inclusive foi a primeira coisa que a gente se dispôs a falar no Prisma, falar sobre a narrativa da redenção, né? E como isso dialoga com os dias de hoje. Como que a gente se posiciona dentro da grande história do mundo que está acontecendo, que Deus mesmo escreveu, decretou, está fazendo seguir, né? E chegará à sua consumação. A gente escreveu vários posts sobre isso ao longo de toda essa trajetória aí. A gente foi selecionando os melhores, falando, nós vamos transformar isso aqui num texto maior e transformar numa devocional. Então a gente selecionou 52 posts, alguns de cada etapa da grande narrativa da redenção, transformou em devocional, totalizando 52, que são as 52 semanas do ano, para você fazer com o seu pequeno grupo, em família, com os amigos, com os irmãos da igreja, com quem você quiser. Então assim que surgiu a ideia. Meio que para perpetuar aquele conteúdo ali, não se perder, né? E trazer edificação para as pessoas para dentro da casa delas, né? Porque igual a gente falou, só ficar no Instagram não dava. Então surgiu a ideia do livro. Eu e o Lucas pegamos esses posts, desenvolvemos eles, expandimos eles, colocamos, organizamos para vocês. E no finalzinho ainda tem ali perguntas para reflexão, uma oração para você fazer junto. E aí surgiu a grande história. É isso aí. Nossa, é demais. A minha pergunta seria...
vocês estão fazendo essa questão, né? Você falou. Aí a gente pensou, tem que ir para esse lugar, fizemos uma conferência, aí depois fez o livro. Daqui para frente, o que vocês têm pensado assim? Poxa, a gente precisava fazer isso. O que vocês podem falar, né? Que contrato deixa falar? E aí, Gabi? Dá que pelo que a menos gente um quer fazer? gostinho assim pra gente. Do som. Spoilerzinho? Spoilerzinho? De leve. De leve. De leve. De leve. De leve. Pouca. Será que eu posso dar? Pode. Bom, a gente tem um 2025 aí que, se Deus quiser, né, nos levar nesse lugar, a gente vai ter um evento diferente, uma proposta diferente de evento do Prisma, com essa perspectiva de ir um pouco mais fundo, assim, dentro de assuntos que às vezes a gente não consegue ser tão profundos, né, num post de Instagram, ou às vezes até um período de conferência mesmo pode ser, né, pouco. Então, assim, vem aí. Show. Vem aí. Uma semana de conferência Prisma. Vem aí alguma coisa. Vamos, seminário Vem aí Prisma. alguma coisa. 4 anos Intensival. de Prisma. Sim. Gente, vamos fechar, né? Sim, a gente tá a gente com tem os que horários. almoçar Eles têm que ir também também, trabalhar. A conferência não acabou ainda. Não, tem muita coisa. Tá no meio. Galera, a gente quer agradecer vocês também com um presente aqui. Ô, Aí, gente. falou que nunca tinha ganhado Nossa. presente. Ai, ó, Nossos 3 bolsos. podcasts, um eco Rolou. bag. Esse é o Vale a pena, segundo, hein? É, Maravilhosa. eu ganhei. Ah, que lindo, Não, eu gente. tô namorando Obrigada. essa aqui tem um tempinho, Aí, hein? tá vendo? Desde lá Obrigada. da conferência do Solos Cristo da Esperança, eu tô namorando essa aqui. Linda, muito Linda, obrigada, obrigado, viu? Obrigado mesmo. Gente, muito Coisa obrigado por vocês virem, aceitarem o convite aí. E obrigado por nos receberem também, né? Isso aí, tá sendo. Não, gente, Vitral e Prisma Verdade. Tá tipo assim, sendo um Que legal. máximo. A gente tá curtindo muito esse collab aí, gente. É. Tamo junto. É isso, obrigado. Pessoal, Obrigada. assistam outros episódios do Vitral Podcast na Conferência Prisma 2024. Tem diversos assuntos aí também do Vitral, caso você tenha chegado aqui agora. E é isso. Tchauzinho pra câmera do meio ali. Valeu, galera. Tchau. Valeu, gente.